Oi, gente, tudo bem? A capacitação de hoje vai ser sobre algumas etapas do preparo para o ato operatório. A gente vai falar um pouco de asepsia e antisepsia e também sobre limpeza e desinfecção de material cirúrgico. Na primeira parte, a gente vai focar na asepsia e na antisepsia, falando um pouco desses conceitos, também de alguns agentes antissépticos. E na segunda parte, a gente vai focar mais no material cirúrgico e como é que a gente faz a limpeza, desinfecção e esterilização deles. Então, começando aí, parte um, asepsia e antisepsia. Vamos começar distinguindo esses dois conceitos. São palavras um pouco parecidas e o conceito também, às vezes, é um pouco parecido, mas eles são coisas distintas. A asepsia, ela é uma palavra de origem grega, que vem de negação, mais séptico, putrefação. Então, significa a ausência de matéria séptica ou estado livre de infecção. A asepsia, então, ela é um método que vai impedir a entrada de micro-organismos patogênicos no corpo humano, para a prevenção do desenvolvimento de infecções mediante essa destruição dos agentes infecciosos. Então, ele vai ser um impedimento da penetração de micro-organismos em um local que não os contenha, ou seja, num local estéril. E o conceito de asepsia ele vai englobar o preparo adequado tanto do ambiente cirúrgico quanto da equipe cirúrgica, do instrumental a ser utilizado e também do campo operatório. A asepsia, então, ela vai consistir nessa tentativa de eliminação de qualquer fonte potencial de infecção. Mas não há possibilidade de se chegar a uma asepsia total na prática cirúrgica. Essa situação, ela deve, no entanto, sempre ser perseguida. Por mais que a gente não consiga chegar nela, porque ela é um cenário hipotético, a gente sempre deve perseguir a asepsia e se aproximar ao máximo desse estado ideal. E onde é que a gente faz asepsia, né? Onde é que a gente encontra a asepsia na sala cirúrgica? Ela está representada principalmente pelo uso de aventais e luvas cirúrgicas ou aventais e luvas assépticas, pela delimitação de um campo operatório por cobertas estéreis, pelo uso de instrumentos cirúrgicos que foram submetidos ao processo de esterilização também. Agora vamos falar sobre a antisepsia. Assim como a asepsia é uma palavra de origem grega, vem de ante, que é contra, mais o séptio, que é a putrefação. Então, a palavra antisepsia ela vai significar um conjunto de procedimentos e também práticas que vão ser destinadas a impedir a colonização por micro-organismos patogênicos, ou então um conjunto de procedimentos e práticas que vão visar a destruição desses micro-organismos por determinado período de tempo. E eles vão usar, especialmente, né, agentes químicos para atingir esse objetivo. Então, a antisepsia consiste em empreender todos os esforços que possibilitem o controle, seja ele total ou parcial, da proliferação de micro-organismos patogênicos, ao menos por um determinado período de tempo. Eh, então, onde que a gente acha a antisepsia? Aí, quando que a gente está praticando a antisepsia? Estamos praticando a antisepsia quando a gente utiliza um antisséptico para eliminação da maioria dos micro-organismos que habitam as mãos, os antebraços, os cotovelos, quando a gente está fazendo o processo mecânico e também químico, conhecido como escovação das mãos, escovação cirúrgica, antes de um procedimento. Também se refere à antisepsia a preparação, né, o preparo da área a ser operada no paciente, também com o emprego de substâncias antissépticas. Então, apesar da equipe cirúrgica, né, utilizar as luvas, por exemplo, luvas estéreis, um pequeno furo microscópico ele já é suficiente para permitir a passagem de micro-organismo e levar à contaminação do ato cirúrgico. Então é por isso que a antisepsia é tão importante, porque, apesar de da gente utilizar esses meios de barreira, como a luva estéreo, algum acidente como esse, um furo, uma luva rasgada, sempre pode acontecer. Então a gente tendo realizado anteriormente a antisepsia das mãos, a gente tem uma proteção maior quando acontece esse tipo de acidente. Então, a antisepsia, ela não um conceito importante aqui, né, ela não pode ser descrita como sinônimo para desinfecção,
Por quê? Porque a antisepsia, ela se constitui como método profilático que resulta no emprego de agentes germicidas, os chamados agentes antissépticos, contra patógenos no tecido humano. E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver falando de material cirúrgico, que a desinfecção não é utilizada para tecido humano, né, para pele e para mucosa. Então, eu sei que é um pouco confuso, né? Asepsia e antisepsia são palavras parecidas que têm um conceito muito semelhante e que se aproximam, e tem uma relação, né? Uma com a outra. Mas vamos tentar simplificar. Então, na cirurgia, a asepsia é sempre desejada, é aquilo que a gente quer alcançar. Idealmente, idealmente nós deveríamos trabalhar nessa condição ideal, né? Nessa condição totalmente isenta de micro-organismos. A asepsia, nesse cenário, situação hipotética, né, que é o cenário ideal, que é a asepsia, toda a pele e a mucosa, por exemplo, que é visível ali da equipe cirúrgica, ela teria que ser estéril. O ar que a gente respira ali na sala cirúrgica, que é aquele ar circulante da sala, também teria que estar isento de micro-organismos. A própria sala cirúrgica teria que ser lacrada como um ambiente estéril. E todo o material que já existe na sala cirúrgica também teria que ser esterilizado. Então, a gente sabe que isso é impossível, né? Porém, como essa eventualidade é impossível, a gente tem que utilizar de meios para tentar chegar o mais perto possível dela. E ela só pode ser vislumbrada mediante emprego de itens passíveis de esterilização, já que a gente não pode esterilizar a pele, a pele de toda a equipe cirúrgica, todos os equipamentos e o ar que está na sala cirúrgica, a gente vai usar alguns artigos que são passíveis de esterilização, como as vestimentas, as luvas e os instrumentos. E são utilizados também alguns agentes, que são os antissépticos, com o intuito de buscar essa inatingível asepsia. Então, quando estamos realizando a antisepsia, por exemplo, do campo operatório, a gente almeja atingir um estado mais próximo possível da asepsia. E aí, então, só para a gente conseguir diferenciar mais, a asepsia, então, seria mais o emprego de barreiras, né, o uso do gorro, luva, máscara, capote, seriam métodos de barreira para impedir que esses micro-organismos cheguem a locais estéreis, e a antisepsia seria, de fato, um método para eliminar esses micro-organismos, com o uso de produtos antissépticos e com a lavagem das mãos, por exemplo. Então, vamos falar um pouquinho desses agentes antissépticos. O que eles são? Os agentes antissépticos, eles são substâncias providas de ação letal ou inibitória da reprodução de micro-organismos. E para que eles são usados? Esses agentes antissépticos, eles são destinados à aplicação em pele e mucosa, visando essa redução do nível de colonização microbiana e, consequentemente, redução, né, da infecção do campo operatório. E sistematicamente, esses agentes antissépticos, eles devem ter ou devem dispor, né, de algumas propriedades essenciais, como, por exemplo, eles devem ter ação bactericida, que é a destruição dos micro-organismos patogênicos. Também deve ter ação bacteriostática, que é a destruição, quer dizer, a inibição, né, da proliferação desses micro-organismos. Outra propriedade essencial é a persistência da ação desse agente durante várias horas. Esses agentes também devem ter uma ausência de causticidade, um baixo índice de reações de hipersensibilidade e devem ter um baixo custo. Entretanto, a gente sabe que a gente não dispõe de um antisséptico ideal que reúna todas essas condições de forma absoluta. Então, para escolher o antisséptico que a gente vai usar, a gente vai analisar quais são as características que cada um tem, vai saber qual é o que tem uma ação maior para uma bactéria, qual é o que tem ação maior para um vírus. A gente vai tentar. O antisséptico ideal vai ser aquele que vai reunir o maior número de propriedades essenciais possíveis. E quais são esses antissépticos mais comumente utilizados? A gente tem três: os iodóforos, os compostos alcoólicos e a clorexidina. Aqui eu vou citar alguns, além desses, que foram já utilizados muito no passado e que são importantes que foram importantes, né, na prática cirúrgica. Então, começando aqui pelo iodo, o composto iodado mais conhecido e até certo tempo comumente utilizado no preparo da pele era o álcool iodado, a 0,5 ou 1%, sendo que anteriormente ele era utilizado em soluções aquosas
ou alcoólicas a 5% e também 7%. E como é que esse iodo age? Qual é o mecanismo de ação? O iodo ele age pela sua facilidade em penetrar na parede celular dos micro-organismos, inibindo assim a sua síntese vital, oxidando e substituindo o conteúdo microbiano por iodo livre. E o iodo ele vai apresentar uma função bactericida e fungicida, mas ele só vai começar a ter alguma ação sobre os esporos bacterianos após um longo tempo de exposição. O seu uso ele foi drasticamente limitado nos últimos anos, né, no decorrer dos últimos anos, porque ele tem uma baixa potência e porque também ele ocasionava, né, queimaduras e também irritações de pele e de mucosa. Vamos então passar aqui para outro tipo de agente antisséptico, como eu falei anteriormente, ele é um dos comumente mais utilizados. E aí estão alguns nomes comerciais, né, que a gente consegue achar por aí, dos iodóforos, como por exemplo o Riodene. E vamos falar então um pouquinho desses iodóforos, o que eles são? Eles são combinações estáveis de iodo ou de triodeto, adicionadas a um veículo carregador de alto peso molecular. E esses veículos, eles são o quê? Eles são polímeros neutros. E aí, quais são alguns desses polímeros que a gente pode citar aqui? Polivinilpirrolidona, polieterglicol, polivinilalcool, álcool poliacrílico, poliamidas, polioxalcalinos, também polissacarídeos. E como é que esses iodóforos vão agir? Os iodóforos, eles atuam carreando moléculas de iodo que são liberadas gradativamente em baixas concentrações. Então, isso vai manter o efeito germicida próximo do iodo, mas vai reduzir a toxicidade que a gente já viu, né, que a classe anterior de antisséptico tem. E os iodóforos, então, eles vão ser agentes antissépticos mais comumente utilizados entre nós, como eu já falei, sendo que o agente solubilizante, o carreador mais empregado no nosso dia a dia é a polivinilpirrolidona, ou PVP, que vai constituir a polivinilpirrolidona iodo, chamado PVPI, ou polvidina também comumente chamado. Os iodóforos, eles necessitam de 2 minutos, cerca, né, de 2 minutos de contato para a liberação do iodo livre, e eles têm um efeito residual de 2 a 6 horas. A presença de matéria orgânica vai inibir rapidamente a sua liberação, e eles estão encontrados em formulações degermantes, alcoólicas, também aquosas, em concentração de 10% com 1% do iodo livre. E aí, uma observação importante aqui é que quando o paciente ele apresenta uma história de alergia a compostos iodados, a gente pode optar pela solução de clorexidina, que também está disponível em preparo alcoólico. E também quando o paciente apresenta reações adversas à clorexidina, ou quando há falta dessa solução, porque a clorexidina ela não está disponível, né, em todos os serviços de saúde, a gente pode utilizar a solução de álcool 70%. Vamos falar então aqui agora de outro agente antisséptico, que é o hexaclorofeno. Aí a gente tem aí alguns nomes comerciais, Fisorrex, ou Apex, que a gente consegue encontrar. O hexaclorofeno, ele possui uma atividade bacteriostática, porém uma atividade lenta, que vai exigir um tempo considerável para a destruição dos micro-organismos. Ele vai agir especialmente nos gram-negativos e tem um pouco efeito também sobre esporos. A sua ação também é pouco duradoura, então a gente precisa de um uso repetido para manter a ação antisséptica. Uma desvantagem é que ele pode causar neurotoxicidade por absorção transcutânea. E o seu efeito é reduzido na presença de sangue ou exudato. Então, na atualidade, ele encontra-se fora de uso. Vamos falar então aqui agora da clorexidina ou gluconato de clorexidina, que também é um dos que eu falei que são os 3, né, mais comumente usados, esse é um deles. E aí estão alguns dos nomes comerciais que a gente consegue encontrar clorexidina mesmo, ou Riorex. Então, vamos começar. A clorexidina, ela pertence ao grupo das biguanidas, e elas consistem em um sal incolor, inodoro e fortemente básico, e vai agir por destruição da membrana celular e precipitação dos compostos internos da célula microbiana.
A clorexidina, ela vai apresentar um largo espectro contra bactérias gram-positivas, uma boa atividade contra gram-negativas, fungos e vírus, porém ela tem uma pequena ação contra micobactérias. E a clorexidina tem algumas características que são consideradas, né, como, assim, muito importantes, que são as principais características da clorexidina. Quais são elas? A clorexidina atua mesmo na presença de sangue ou exudato, tem atividade por até 6 a 8 horas, que vai ser determinada pela sua alta afinidade com a pele. Entretanto, ela pode ser inativada na dependência de pH. Outra característica é que ela tem baixa toxicidade e irritabilidade. Ela vai poder ser usada, inclusive, em recém-nascidos de forma segura. Ela dispõe de importante efeito cumulativo e, por último, ela se constitui como uma excelente alternativa para aqueles pacientes com uma sabida intolerância ao iodo, né? Como eu já falei anteriormente, quando a gente estava falando desse agente antisséptico específico aí. A clorexidina, entretanto, ela não deve ser usada no globo ocular, ou então para instalação em ouvido médio, porque ela tem a possibilidade de causar lesão de córnea e ela é ototóxica. Outra desvantagem é que ela causa manchas marrons em roupas alvejadas com produtos à base de cloro. E, apesar de ter ação mais lenta do que o álcool, diversos estudos demonstraram que a sua ação após 15 minutos de lavagem das mãos, que existe, né? Então, ela demonstrou que existe essa ação após 15 minutos de lavagem. Então, a clorexidina, ela se constitui como um antisséptico significativamente mais eficaz do que os iodófilos. Vamos falar agora do álcool, fechando então aqueles 3 principais agentes utilizados que eu falei lá no começo. O álcool, ele age por desnaturação das proteínas, né, dos micróbios, e possui boa ação bactericida e também micobactericida. No entanto, possui uma ação um pouco menor contra os principais fungos e vírus, incluindo vírus sincicial respiratório, vírus da hepatite e o HIV. O álcool, ele é um dos mais seguros e efetivos antissépticos que a gente pode utilizar, reduzindo rapidamente a contagem microbiana da pele. Ele pode ser usado na forma de álcool isopropílico ou álcool etílico, sendo que o álcool isopropílico, ele é discretamente mais tóxico e um pouco menos eficaz como microbicida, né, do que o álcool etílico. E ele vai ser usado em concentrações entre 60% a 90%, que são as concentrações ditas como adequadas. E a concentração de 70% tem sido a concentração mais indicada para ser utilizada, porque ela causa menos ressecamento da pele. O álcool, ele raramente vai ser utilizado sozinho. Ele vai ser utilizado geralmente em associação com a clorexidina ou com a iodopovidina. Como eu falei, né, ele propicia grande desidratação tecidual e ele é usado naquela concentração de 70% justamente porque aqui causa menos ressecamento. Além disso, ele é altamente inflamável, então ele deve ser totalmente enxuto antes de procedimentos que vão utilizar, por exemplo, bisturi elétrico ou laser. Outra desvantagem do álcool é a ausência de efeito residual e a pequena inativação por matéria orgânica. Além disso, por ser volátil, o álcool ele deve ser estocado em local fresco e também bem ventilado. Vamos falar agora de outro agente antisséptico, que é o paraclorometaxilenol, ou PCMX. Também é conhecido como cloroxilenol. Ele vai atuar pela destruição da parede celular e inativação enzimática das bactérias e dos micro-organismos no geral. Possui boa ação contra bactérias gram-positivas, porém, essa ação ela é baixa, né? Tem uma baixa atividade contra gram-negativas, micobactérias, fungos e vírus. O PCMX não agride a pele e vai propiciar um efeito residual por algumas horas. Ele tem sido utilizado em soluções degermantes para lavagem das mãos em concentrações que vão variar entre 0,5% a 4%. E, por fim, vamos falar aqui de um último agente antisséptico, que é o triclosan, também é chamado de Igazan DP30. Faz parte do grupo de bifenóis sintéticos e é um antisséptico de ação lenta. O triclosan, ele possui boa ação contra bactérias gram-positivas e também uma boa ação contra a maioria das gram-negativas, exceto a Pseudomonas aeruginosa. Possui baixa atividade fungicida e as ações, tanto micobactericida como virucida, ainda não são bem documentadas.
é utilizado, e o triclosan é utilizado na composição de produtos degermantes para a lavagem das mãos, em concentrações que variam entre 0,3% e 2%. E aí, então, eu trouxe aqui um resuminho dos principais agentes antissépticos que a gente tratou aqui na aula. Então, a gente tem álcool, clorexidina, iodo, iodóforos, o PCMX e o triclosan. E aí a gente consegue ter uma visão geral, né, do mecanismo de ação. Por exemplo, do álcool vai ser desnaturação de proteína, da clorexidina vai ser a ruptura da membrana celular, já do iodo e dos iodóforos vai ser a oxidação e a substituição por iodo livre. A gente também consegue fazer uma comparação, né, entre o espectro desses diferentes agentes, quais que funcionam mais em bactéria, qual que tem atividade contra vírus, contra fungo. A gente consegue também comparar a atividade residual, por exemplo, a gente vê que o álcool não possui nenhuma atividade residual, enquanto a clorexidina e o triclosan possuem uma ótima atividade residual, e também comparar aí a toxicidade deles. Então, vamos partir agora para a segunda parte da aula, que é falando um pouco do material cirúrgico e dos métodos empregados neles, né, de limpeza, desinfecção e também esterilização. Então, vamos começar aqui com a limpeza do material cirúrgico. O que é essa limpeza? Limpeza é um método manual ou mecânico de remoção da sujidade presente na superfície de artigos. E aí, o objetivo desse método é a redução da carga microbiana. E essa limpeza é um passo fundamental em todo o processo, porque uma carga microbiana muito elevada não vai permitir resultados satisfatórios quando os artigos forem submetidos aos processos de desinfecção e esterilização, que a gente vai ver mais na frente. Então, quanto menor a carga microbiana, mais satisfatória vai ser o resultado desses processos. E uma falha nessa limpeza, né, irá propiciar a aderência de matéria orgânica nesses artigos, nesse material cirúrgico. Isso não vai permitir a ação do agente esterilizante, por exemplo, nessa área de aderência. A limpeza, ela pode ser classificada em limpeza manual e limpeza mecânica. Falando aqui primeiramente da limpeza manual, ela é o método mais empregado e é realizado sob a ação de água corrente. E essa água pode ser tanto fria quanto quente, e a gente vai utilizar escovas e também detergentes enzimáticos para a remoção dessa sujidade. E um ponto importante aqui é que, como é uma limpeza manual, todo aquele profissional que for fazer, né, realizar essa limpeza, ele deve estar adequadamente paramentado com EPIs. O outro tipo de limpeza é a limpeza mecânica, que esse processo ele é desenvolvido em equipamentos automatizados, né, que facilitam a limpeza de sujidade. Para esse processo são utilizados, por exemplo, as lavadoras ultrassônicas, as lavadoras descontaminadoras, as desinfectadoras e as lavadoras esterilizadoras. E aí, além da vantagem dessa automatização, né, além de ser automatizada, a limpeza mecânica diminui a exposição do profissional aos riscos ocupacionais inerentes aos agentes biológicos, decorrentes principalmente de acidentes com material pérfuro cortante. E como é que esses métodos de limpeza funcionam, né? As lavadoras descontaminadoras, desinfectadoras e esterilizadoras, elas vão empregar jatos de água sob pressão, que vão desempenhar essa função de remoção de sujidade. Já as lavadoras ultrassônicas, nesse método é empregada a vibração sonora, que vai formar bolhas que se expandem e explodem. E aí, nessa explosão, vão ser provocadas áreas de vácuo que vão deslocar a sujidade que está lá aderida à superfície, seja externa ou interna, desses artigos, né, desses materiais cirúrgicos. A água utilizada nesses equipamentos, ela é preferencialmente aquecida e a sua ação é aliada à ação dos detergentes enzimáticos, que vão facilitar aí a remoção da sujidade, inclusive nos locais de mais difícil acesso, como por exemplo no interior de algum material que tem um lúmen estreito. Vamos então partir agora para um segundo conceito dessa parte de material cirúrgico, que é a desinfecção. A desinfecção, ela é definida como um processo pelo qual são destruídos os micro-organismos presentes
em sua forma vegetativa nas superfícies inanimadas, pela aplicação de agentes químicos e físicos. Então, a gente lembra que lá no começo a gente foi falar de antisepsia, e a gente falou que a antisepsia não poderia ser empregada como sinônimo de desinfecção. E tá aí a grande diferença entre eles, né? A asepsia ela é utilizada para a pele, para mucosas, para tecidos humanos, enquanto que a desinfecção é a destruição desses micro-organismos em superfícies inanimadas, em objetos. A desinfecção, ela ocorre em níveis. Existem níveis de desinfecção. De acordo com a necessidade e a finalidade da utilização de alguns artigos, eles vão ser classificados em críticos, semicríticos e não críticos. E essa classificação vai definir por qual processo que esse material vai ser submetido. Então, a gente tem, por exemplo, aqui os artigos críticos. Vão ser aqueles que entram em contato com tecidos corporais estéreis, pele, mucosas, tecidos subepiteliais e também sistema vascular. Esses artigos críticos, eles são obrigatoriamente esterilizados. E quais são alguns exemplos, né, de artigos críticos? A gente tem alguns instrumentos cirúrgicos, como catéteres, drenos, sondas, materiais de órtese e prótese, fios e agulhas cirúrgicas, avental e luva cirúrgica, também campos cirúrgicos, entre outros. Já os artigos semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra e mucosa íntegra. Nesses casos, a esterilização ela não é obrigatória, mas ela é desejável. E quais são esses artigos semicríticos? São, por exemplo, endoscópios, equipamentos de terapia respiratória e estéculos vaginais, por exemplo. E, por fim, nós temos os artigos não críticos, que são aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra. Para esses artigos, apenas a desinfecção de baixo nível ou uma simples limpeza mecânica já são suficientes. E quais são, né, esses artigos críticos, não críticos, quer dizer? A gente pode citar, por exemplo, roupas de cama, mesas de cabeceira, camas, mesas cirúrgicas, termômetro e estetoscópios. Vamos falar então agora um pouquinho dos agentes desinfetantes. Esses agentes desinfetantes, eles devem dispor de algumas condições essenciais. Aqui estão listadas 9 delas. E quais são elas? Os agentes desinfectantes, eles têm que ter amplo espectro de ação antimicrobiana, propiciar inativação rápida dos micro-organismos. Eles também devem apresentar manutenção de sua ação, mesmo na presença de líquidos orgânicos. Esses agentes, eles não podem ser corrosivos para metais e também não podem danificar artigos ou acessórios que foram feitos de borracha. Os agentes desinfetantes também devem mostrar baixa incidência de reação de hipersensibilidade e tolerar variações tanto de temperatura quanto de pH. Eles devem manter a sua atividade mesmo quando rediluídos, ser de fácil uso, inodoro, estável, tanto sob a forma concentrada quanto diluída, além de apresentar um baixo custo. E aqui eu trouxe uma tabelinha, né, com alguns dos principais desinfetantes utilizados em hospitais, como o álcool 70%, cloros e compostos clorados, formaldeído, aquoso, o glutaraldeído, derivados fenólicos, também quaternários de amônio. E aí a gente consegue perceber, né, que eles têm espectro de ação diferente, assim como mecanismos de ação diferentes. Alguns têm efeitos adversos, outros não. Então, assim como os agentes antissépticos, os agentes desinfetantes não possuem todas aquelas características essenciais. A gente não dispõe de um agente desinfetante ideal. Então, a gente vai ter que analisar qual vai ser o melhor para aquele uso. Então, vamos entrar agora aqui no último conceito principal dessa parte de material cirúrgico, que é a esterilização. E o que é a esterilização? A esterilização corresponde à completa destruição de todas as formas de vida microbiana, incluindo os esporos bacterianos, que são altamente resistentes, e a esterilização é feita a partir de um emprego de métodos físicos e químicos. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho da esterilização por meios físicos. Existem 3 tipos de esterilização por meios físicos. A gente tem a esterilização por calor, pode ser calor úmido ou seco, a esterilização por radiação ionizante e também a esterilização por filtração. Vamos começar então falando aqui da esterilização por calor úmido. A esterilização por calor úmido é um processo de esterilização que se utiliza da autoclavação por vapor saturado sob pressão.
E o que é esse vapor saturado, né? Ele é chamado assim de vapor saturado porque a sua temperatura vai equivaler ao ponto de ebulição da água com níveis de pressão maiores do que a pressão atmosférica. Isso vai fazer com que o processo de aquecimento da água seja acelerado e vai propiciar o alcance da temperatura própria de esterilização em um tempo mais rápido. Além disso, ele é indicado para artigos termorresistentes e os micro-organismos eles vão ser destruídos por calor úmido pelo processo de desnaturação e coagulação do sistema enzimático das proteínas dentro dessa célula bacteriana. E aí eu falei, né, que o vapor saturado vai ajudar a gente a chegar na temperatura própria para a esterilização. E qual é essa temperatura? É de 121 a 134 graus Celsius. E as variáveis para avaliação desse método são justamente tempo, a temperatura e a pressão. E como eu falei, né, a esterilização por calor úmido é feita por autoclavação, e os principais tipos de autoclave são autoclave gravitacional, autoclave pré-vácuo ou vácuo pulsátil e o autoclave flash. Vamos falar então aqui agora sobre esterilização por calor seco. Esse tipo de esterilização é um método que emprega o calor como agente esterilizante, porém sem a presença da umidade, com a ação biocida ocorrendo por oxidação do protoplasma da célula. Nesse tipo de esterilização, os artigos eles vão ser aquecidos tanto por condução quanto por convecção. Nesse método, os parâmetros que vão ser considerados são tempo e temperatura. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, uma temperatura de 130 graus Celsius por uma duração de 30 minutos. Pode ser usado também a temperatura de 130 graus Celsius por um período de 60 minutos, ou ainda pode-se utilizar a temperatura de 160 graus Celsius por um período de 2 horas. Nós temos também um segundo tipo aqui de esterilização por meio físico, que é a esterilização por radiação iônica. Esse tipo de esterilização utiliza o cobalto-60 para realizar a esterilização. Nesse processo, podem ser esterilizados materiais e embalagens termoláveis, porque não aumenta a temperatura. E uma das principais vantagens é a de se realizar o processo já com artigos prontos para serem utilizados. E aí, por não apresentarem resíduos, eles vão poder ser empregados imediatamente após o processo. Essa esterilização por radiação ionizante, ela é o método mais eficiente para esterilizar, por exemplo, fios de sutura, campo cirúrgico de uso único e também derivados de petróleo, mas devido ao seu alto custo, ele está restrito ao uso comercial. Vamos falar então agora do último tipo de esterilização por meio físico, que é a esterilização por filtração, que vai utilizar membranas microporosas que vão reter os micro-organismos patogênicos existentes no ar ou em líquidos. E ele vai ser um método empregado na esterilização de produtos farmacêuticos e também no ar de áreas onde ocorre, né, produção asséptica de alguns produtos, alguns materiais. Então, passando agora para a esterilização por meios químicos, também existem 3. A gente tem a esterilização pelo óxido de etileno, esterilização com formaldeído e a esterilização com plasma de peróxido de hidrogênio. Vamos começar então pela esterilização pelo óxido de etileno. O óxido de etileno é um gás inflamável, explosivo e carcinogênico. A sua concentração mínima é de 450 mg por litro, com uma umidade entre 20% a 40% e uma temperatura variável entre 49 e 60 graus Celsius, com um tempo médio de exposição de 4 horas. E aí, esse método de esterilização ele pode ser utilizado para a esterilização de artigos termossensíveis, como endoscópios, cabos elétricos, objetos de plástico e borracha. E vale ressaltar aqui que um cuidado imprescindível que deverá ser tomado nesse tipo de esterilização é a aeração dos artigos. Porque depois que eles passam por esse processo, o óxido de etileno ele é absorvido pelo artigo. Então, a gente tem que fazer esse processo de aeração para que esse óxido de etileno seja eliminado. Então, a gente não pode utilizar
os materiais que foram esterilizados por esse método imediatamente após o processo. Vamos falar então agora do segundo tipo de esterilização por meio químico, que é a esterilização com formaldeído. O formaldeído é um gás incolor e bastante cáustico para a pele e mucosa. Ele possui um odor característico e ele é irritante mesmo em concentrações mínimas. Ele é utilizado em caixas metálicas sob forma sólida para esterilizar materiais que não podem ser submetidos a altas temperaturas e umidade ou umidade. Para a gente fazer esse processo de esterilização com formaldeído, nós devemos obedecer as seguintes condições. Primeiro, a gente tem que utilizar essas caixas, né, que eu falei aqui, caixa metálica fechada. Ela tem que ser lacrada para evitar o escape do gás. Tem que ser aquecido a 50 graus Celsius e por um período de exposição de 4 horas. O material, nesse tipo de método, pode ser utilizado após esse período, contanto que a gente remova o resíduo que ficou ali do formaldeído desses artigos, utilizando algumas compressas úmidas com água destilada estéril. E os equipamentos esterilizadores que utilizam esse formaldeído, eles trazem algumas vantagens. Quais são elas? Primeiro, que eles são compatíveis com diversas matérias-primas, inclusive com a celulose. O grau de penetração dele é satisfatório em catéteres longos com lumen estreito e também essa aeração automática. Então, a gente pode utilizar o artigo imediatamente após o uso de um ciclo de esterilização com o formaldeído. Por fim, a gente tem aqui o último método de esterilização por meio químico, que é a esterilização com plasma de peróxido de hidrogênio. Nesse método, é gerado em câmara de vácuo pela aplicação de ondas de rádio em contato com vapor de peróxido de hidrogênio. Nesse método são empregadas temperaturas inferiores a 50 graus Celsius por um período de 1 hora. Nesse método também não necessita de aeração, então ele pode ser usado imediatamente após o processo. E por que isso acontece? Porque a decomposição do peróxido de hidrogênio vai gerar água e oxigênio, que são elementos não tóxicos. Quais são as desvantagens dessa esterilização com plasma de peróxido de hidrogênio? Primeiro, aqui necessita de uso de adaptadores, que são os boosters, para catéteres com menos de 9 milímetros de diâmetro e mais longos do que 31 centímetros de comprimento, e também a limitação quanto à característica da embalagem, porque esse método não é compatível com tecido, com papel e com papel grau cirúrgico e similares. Aqui estão as referências que eu utilizei e muito obrigada.